noite. Nós vamos retomar nosso estudo de O Livro dos Espíritos e nós paramos no item, no domingo passado, em que se fala da prece como ferramenta, como instrumento, que nós podemos manejar a nosso favor, na sintonia com os espíritos superiores, que estão sempre disponíveis para nos inspirar e nos ajudar. Em que contexto a prece emerge desse trabalho de Allan Kardec, desse texto que ele escreveu? Ele, em primeiro plano, ele diferencia aquilo que é doutrina comum e aquilo que é doutrina espírita. Ele chama de doutrina comum aquela que considera que o homem tem uma natureza física e essa natureza física determina as suas ações, né? Então, a carne é fraca, eu fiz isso porque é meu corpo que pede, aquele negócio todo, né? Olha, eu estava com muita fome e aí eu não resisti. Olha, há muito tempo, é o caso, sei lá, né, vamos imaginar um estuprador, alguém, né, que use como argumento de uma violência sexual, eu estava muito tempo sem ter relação, eu não resisti. Isso tudo é balela. Os espíritos dizem, isso não justifica nada. Nós não somos bichos, nós somos seres humanos, e seres humanos escolhem o que querem fazer, inclusive com seus desejos, né? É a semelhança de um sujeito, por exemplo, que é diabético, né? Já dei várias vezes esse exemplo, e ele sabe que não pode comer doce pode levá-lo inclusive à morte, e ele pode ter muita vontade, mas ele tem a escolha de matar a vontade, né? E de repente ter uma crise glicêmica, etc., e morrer, ou resistir a essa vontade e continuar vivendo. Então, Kardec sempre vai colocar, a partir da orientação dos espíritos, essa experiência de liberdade radical do espírito humano. Nesse sentido, pode-se dizer que o espiritismo é radical. Nós somos radicalmente adeptos da ideia de que o ser humano é absolutamente livre e escolhe o que quer fazer de sua própria vida, né? Está aqui no texto de Allan Kardec. No entanto, ele vai dizer, estamos o tempo todo mergulhados num oceano de vibrações, irradiamos vibrações a partir dos nossos pensamentos, de nossas pulsões mentais. E como num oceano infinito de redes vibratórias que se cruzam no espaço, né, nós somos influenciados e influenciamos. Cada vez que fazemos uma escolha livremente, influenciamos o nosso meio, porque projetamos aquilo que os espíritos chamam de ideoplastias. As nossas ideias, elas criam forma, elas se projetam no éter e são vistas pelos espíritos, são percebidas pelos espíritos, inclusive encarnados, por pessoas encarnadas. Por isso que tem gente que às vezes, principalmente quem é médium, tem uma sensibilidade mais apurada. Tem gente que a gente gosta muito de estar junto e tem gente que a gente evita estar junto porque a vibração não é boa, não bate, a gente não gosta, se sente mal, tem alguma coisa estranha que a gente percebe. Às vezes a gente não consegue explicar, porque não há nada de errado visivelmente com a pessoa, né? Mas há uma vibração espiritual ali estranha que nos incomoda e que nem sempre a gente consegue explicar, né? Aí nós entramos nesse campo das vibrações, né? Dos fluidos, daquilo que se projeta como energia em torno de nós, no nosso campo magnético espiritual. Então, Kardec vai colocar da seguinte forma: como nós somos o tempo todo influenciados e influenciamos, nós temos o tempo todo as sugestões do mal e as sugestões do bem. É mais ou menos como aquelas charges mesmo, história em quadrinhos, que tem o anjinho e o capetinho, né, de um lado e de outro. Metaforicamente é assim que acontece mesmo, né? Tem um que diz assim, vai e faz isso. O outro diz, olha, pode ser que não seja o melhor, pense bem, né? Olha, você tem escolha, etc. Mas a escolha é sempre nossa. Há no Livro dos Espíritos aquele trecho em que diz
que os espíritos influenciam nas nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Em algumas situações, eles mesmos nos dirigem. Mas olha que os espíritos usam, o verbo que eles usam. Eles nos influenciam, mas eles não nos determinam. Quando alguém dirige a gente, não nos obriga a ir, só dirige. E a gente aceita ser dirigido, né? Eles muitas vezes nos dirigem. E aí, como nos proteger, já que somos ainda tão miseráveis, né, de percepção, de luz, diante dessas investidas, desses espíritos que são tão próximos de nós e tão parecidos conosco, que fica difícil resistir a eles. Vou repetir o que eu estou falando. Percebam, são espíritos tão parecidos conosco, tão próximos de nós, que fica muito difícil resistir ao palpite deles. Então, em geral, os nossos obsessores, aqueles espíritos que acabam nos prejudicando e tal, em geral são muito próximos de nós e muito parecidos conosco. Eles são tão parecidos conosco que a gente tem muita dificuldade de ficar longe deles, numa lei de sintonia. Porque a gente tem a fantasia que o obsessor é alguém muito pior que nós. Não, em geral, o obsessor é alguém tão parecido com a gente que ele tem uma abertura quase automática nos nossos pensamentos e naquilo que nós somos e que escolhemos, etc. Bom, como resistir a isso? E aí Allan Kardec vai falar, temos, né, uma ferramenta que é a ferramenta da prece. E aí a gente entra num conceito do que é a prece para a doutrina espírita. Primeiro, vamos pensar até na terminologia, né? Em geral, é muito comum nas religiões tradicionais se usar a palavra reza, né? Espírita não reza, espírita faz prece, né? É diferente? É. O que significa reza? Reza é uma repetição automática de uma fórmula, é uma repetição automática de um texto. É ruim? Não, nem ruim nem bom, é só uma prática comum a outras religiões que nós, espíritas, não adotamos. O que é a prece? Então vamos tentar entender como que, né, ela se concebe a partir, né, da visão espírita. Bom, a prece é aquele momento em que nós paramos, a gente para tudo por algum momento, e não precisa ser um lugar especial, não precisa ser um momento especial. Eu posso fazer uma prece dirigindo, desde que eu não me distraia muito, né? Vou fazer uma prece no trânsito. Pum! Desencarnou em prece. E levou junto um monte de gente, né? Assim, mas assim, eu posso fazer prece enquanto eu tomo banho, eu posso fazer prece enquanto eu estou sentado lá na privada. Posso. Tá lá, se aquele é meu cantinho de recolhimento, não tem problema. Eu não preciso ir numa igreja, num centro espírita, eu não preciso ter uma preparação especial e etc. Nada disso. Eu posso fazer a prece em qualquer lugar. Ela não precisa ser muito longa, ela não tem um tempo determinado. Não, prece boa é aquela que tem entre 2 e 5 minutos. Não, entre 8 e 9. Não tem tamanho, não tem uma fórmula, não tem nada. O que é a prece? A prece é aquele momento em que, com grande sinceridade e com grande disponibilidade do nosso coração, do nosso espírito, a gente para tudo, se recolhe, né? Se desliga dos pensamentos vulgares, daquilo que os pensadores do existencialismo chamam, eu gosto muito, o Heidegger usa muito essa expressão, da cotidianidade. Nós, em geral, somos absorvidos pelos elementos da cotidianidade. A gente já acorda com um monte de coisa para fazer, um monte de compromisso, um monte de responsabilidades, né, de tarefas, e aí a gente vai se perdendo ao longo do dia no mundo das coisas, né, no mundo dos objetos. O Heidegger fala o mundo utensiliar, que nós somos
rodeados de utensílios, né? Então a gente se perde porque tem que fazer o café, tem que abrir o pote, tem que fechar o pote, tem que pegar o açúcar, tem que e abrir a torneira, e lavar, e ligar a máquina, e desligar, e limpar a pia, e aí a gente liga o carro, e aí se o carro não pega, a gente olha a bombinha para ver se tem, né? E liga o portão eletrônico, e fecha, e presta atenção no semáforo, e chega no trabalho e pica o ponto, e aí já conversa com o chefe, vê qual que é a agenda daquele... E vai até a noite. Então a gente se perde nesse mundo que é necessário, que a vida é isso. A vida é isso aí, né? Em algum momento, a gente pode, que não precisa nem ser necessariamente assim, pré-determinado, que a gente se recolhe num cantinho, né? Tenta se desligar de tudo isso, né? E pensar, vibrar, né? Energias positivas, de luz. Nesse momento em que a gente tenta se desligar e possibilita uma abertura mental para a luz, né, os espíritos que estão lá de plantão o tempo todo encontram uma porta aberta para inspirar-nos bons pensamentos, bons propósitos, né, sugestões para o bem. Coisas que às vezes no cotidiano, perdidos que estamos com o dia a dia, nós não conseguimos, e muitas vezes é como se nós, enquanto espíritos, tivéssemos, cada um de nós, uma caixinha em que há um repertório de sapiências, um repertório de conhecimentos, que a gente em geral não acessa porque a gente está perdido com o mundo lá fora. Né? Os hindus têm uma expressão que eu gosto muito, eles dizem assim, quando a gente está num momento em que não há saídas, não há para onde ir, o único caminho que nos resta é a gente ir em direção a nós mesmos. Quando não há para onde ir fora de nós, a gente para tudo e abre uma estrada em direção à nossa própria consciência. Aliás, essa palavra é muito importante, é junto, ciência. Né, tomar conhecimento de si mesmo, isso é consciência, né? Eu tomo conhecimento de mim, e aí eu vou experimentar aquilo que o filósofo grego Sócrates chamava de maiêutica. Maiêus quer dizer parto, aquilo que sai da gente. O que é a maiêutica? Ele acreditava, como pedagogo, agogo é aquele que conduz, pede é criança, o condutor de crianças, aquele que ensina, né? Ele acreditava que todo aprendizado é maiêutico, que aquele que ensina, ele não ensina nada, ele facilita para aquele que ouve descobrir dentro de si mesmo aquilo que ele já sabe, é como se nós relembrássemos. E aí Jesus no Evangelho vai dizer assim, vós sois deuses, fazei brilhar vossa luz, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Inclusive quando haviam aqueles fenômenos que as pessoas se curavam, etc., em momento nenhum, em nenhuma passagem do Evangelho, Jesus disse assim, olha, me agradece aí porque eu te curei. Era o contrário. As pessoas vinham agradecer e ele dizia assim, a tua fé te salvou. Então, se foi a fé da pessoa, né, se isso não contou com um concurso objetivo, né, ativo do Cristo, o que ele foi? Ele foi, né, o elemento que possibilitou aquela criatura buscar dentro de si mesma as possibilidades de superação. É isso que a prece faz. Então, nós que somos espíritas, vocês podem notar assim, dificilmente a gente vai pedir para alguém ser curado, para alguém não desencarnar, para alguém arrumar um emprego, para alguém arrumar, se a gente, né, fizesse arrumar um companheiro, uma companheira, um bom casamento, né? A gente pode até inserir, né, pelo sucesso do Botafogo, porque aqui nesse centro nunca se rezará pelo bafo, já vou avisando. Nós vivemos na Vila Tibério e tradição é tradição, tem que ser respeitada, né? Então assim, mas a gente não reza pelo Botafogo, né? A gente não reza pelo né? Aliás, quem for bafudo, levanta a mão que eu vou orientar os médiuns.
Então, assim, a gente não pede pela vitória do Botafogo, não pede para arrumar emprego, não pede para sarar de uma... Não. O que a gente pede? A gente pede paciência. Pode ver nas nossas vibrações? O que a gente pede? Paciência, que a nossa fé seja fortalecida, que nós sejamos inspirados, que a gente tenha bom ânimo, coragem para vencer os desafios da vida, para que as nossas dores sejam amainadas, mas que não sejam subtraídas da nossa vida. Então, quando uma pessoa doente vem tomar um passe no centro, ela não vem necessariamente em busca da cura, mas através de um passe, os bons espíritos, com o fluido magnético do médium, podem atuar de tal forma naquela criatura que a dor diminui, que ela se sente mais tranquila. Às vezes, com o passe, ela dorme bem. Então, assim, a prece na visão espírita não é uma ferramenta para conseguir favores divinos. Nós não fazemos promessas. Olha, eu vou fazer uma prece, aí se eu conseguir tal coisa, eu vou fazer uma doação lá para o centro. Faz assim, doa, mas não espere favores. Quer doar? Doe. Casa do vovô, para o sanatório, para uma creche, para um centro espírita. Porque quando a gente espera ter um favor para doar, isso não é caridade, isso é negócio, é barganha, é troca. E na doutrina espírita não existe isso. Né? Então, para nós, por exemplo, o bem-estar não é necessariamente estar com saúde, não é ter um bom emprego. Não, o bem-estar é que a gente, estando doente, supere a doença com resignação e com coragem. Que estando sem um trabalho, que a gente consiga ter bom ânimo, disciplina, paciência, fé, ir em busca de um trabalho, mesmo que não seja de acordo com aquilo que nossa vaidade diz que é o nosso trabalho. Né? Quando a gente tem lá um problema em família, etc., a gente não pede para que o familiar vá para longe, a gente pede para que os bons espíritos inspirem essas criaturas que convivem conosco, nos alimentem de paciência, não é? De sabedoria para lidar com aquele companheiro que reencarnou na mesma casa que a gente, com quem a gente, né, tem que conviver e assim por diante. Então, a prece espírita é aquele momento em que nós abrimos portas e janelas do nosso coração, do nosso pensamento, da nossa alma, do nosso espírito, para que as entidades superiores que se afinizam conosco, que por algum motivo tenham afinidades familiares do passado ou vibratórias conosco, ou aqueles espíritos que são encarregados no mundo espiritual de nos protegerem, né, que nós chamamos, né, vulgarmente de os anjos de guarda, os anjos guardiões. Quem são? São espíritos superiores, muito superiores. Às vezes eles são familiares ou não, são espíritos, os anjos guardiões em geral, são espíritos muito acima de nós, mas muito acima. Eles estão acima, muitas vezes, dos espíritos protetores para quem a gente pede auxílio. Né? E que tem lá um conjunto de outros espíritos da nossa faixa, que eles abraçam essa tarefa de nos proteger, nos encaminhar, nos inspirar, nos iluminar. Então, os espíritos estão sempre prontos a nos ajudar. Nós é que nem sempre estamos com as portas abertas para eles. E eles não invadem a nossa casa mental. Espíritos superiores são educados. Eles só entram se nós abrirmos a porta, e aí eles entram, e os convidarmos para entrar. Já os inferiores não. Eles vão, né, eles vão invadindo, eles vão, né, entrando em todos os lugares. Então, assim, é como aqui na Terra. Os espíritos que povoam a atmosfera da Terra, eles são muito parecidos conosco. Né? As pessoas educadas, do bem, né, elas só vão na nossa casa quando a gente convida para entrar e etc. Elas pedem licença e tal. O criminoso, o bandido que quer nos assaltar, ele invade a nossa casa, ele quebra os trincos, ele vai violentamente.
Então, se nós queremos a companhia dos bons espíritos, as boas inspirações, há duas maneiras que Kardec coloca aqui: a prática das boas obras e o pensamento, né? Vigiai e orai. Quer dizer, a gente precisa estar trabalhando, né? A gente precisa estar com as mãos ocupadas em serviço, em tarefas edificantes, e temos que estar também com os nossos pensamentos sempre elevados, para que os bons espíritos possam nos inspirar. Quando nós fazemos isso, naturalmente as nossas escolhas já vão estar influenciadas por espíritos superiores e naturalmente serão escolhas mais adequadas, mais pertinentes ao nosso projeto reencarnatório, ao nosso projeto evolutivo. Então, quando Kardec diz assim, é isso que Jesus ensina na sublime fórmula da oração dominical, quando nos manda dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse mas é uma tradução para a língua portuguesa que não é correta. O ideal seria: não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque não é uma adversativa, é uma aditiva, é uma preposição aditiva, as duas coisas. Não nos deixeis cair em tentação e, além de tudo, livrai-nos do mal. Né? Bom, que é a tentação? Eu gosto muito, já falei aqui várias vezes, de uma definição do Chico Xavier. O Chico, uma vez, numa entrevista, disse assim: a tentação é um bicho muito, muito, muito feio, que corre, corre, corre atrás da gente. A gente corre, corre, corre dele, mas lá no fundo, a gente fica torcendo para ser alcançado. Né? Então, é aquilo assim, né? O sujeito, por exemplo, não pode beber, né? Aí ele fala assim: não vou beber. Né? Aí chega um amigo que gosta de tomar umas e tal. Aí ele fala assim: Senhor, o senhor é testemunha que eu tentei? Não que eu queira, mas como que eu vou deixar meu companheiro a seco? Né? Eu preciso fazer essa caridade para ele. Então a gente, de verdade, a gente é mestre em arrumar umas desculpinhas e tal. E não há aqui nenhum moralismo, né? Ninguém está falando que tomar uma cervejinha é errado, não é isso. Eu estou falando de alguém que não possa, ou que tem algum problema, né? Que, sei lá, não possa, não deva, e etc. Ou quando começa não tem parado, porque tem gente que começa e não para mais, né? Enfim, então, e em tudo, né? Tem gente que começa a beber e não para mais, tem gente que começa a usar droga e não para mais, né? Tem gente que, né, começa a falar mal da vida ali e não tem fim, né? Vai aí lembra do outro, e da sobrinha, e do tio, e do primo, vai, né? Tem gente que, por exemplo, se queixa. Por exemplo, a queixa é um hábito terrível, assim, né? Que se a pessoa não tiver muito cuidado, ela passa a ser uma pessoa que tudo ela se queixa, nada está bom, tudo ela reclama, tudo ela, né, tem um defeito, né? Tem pessoas que tudo tem um defeito. Vocês já notaram ou não? A chance de você perguntar alguma coisa para ela falar assim, não, isso é bom, é rara, né? Você acertar a temperatura do ar-condicionado com uma criatura dessa é impossível. Porque ou vai estar, ainda não gelou bastante, ou ninguém suporta esse frio. Vai ficar sempre ali. E ela faz isso tudo com a vida. Tudo é mais ou menos, nada é bom. Ou está muito quente, ou está muito frio, ou está muito salgado, ou está sem sal, ou está muito frio, ou está muito quente. Né? Ou a vida está muito ruim, ou está mais ou menos ruim. Ou, quer ver uma palavra que esse povo adora? É assim, como vai? A pessoa fala assim, pelejando. É antigo isso, né? Assim, pelejando, a peleja, né? Aí você vai ver a vida da pessoa, é boa, mas é aquele, né? É aquele vício. Jamais você vai, como vai? A pessoa nunca vai falar, olha, eu vou muito bem, olha, minha vida, nossa, precisa de ver como eu sou feliz. Se bem que é preciso tomar um pouco de cuidado também, porque do jeito que o mundo está, se a gente falar isso, é capaz da gente apanhar. Né? Porque o outro vai falar assim,
com que direito você vem me falar dessa sua felicidade irritante no meio de um dia, assim, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó, tá tudo bem? Muito bem, obrigado, e você? Eu vou levando, que Deus abençoe, e vai, né? E pronto. A gente usa fórmulas neutras que não comprometam ninguém. Mas é um sentimento consciencial mesmo, de consciência, né? Assim, o que está de errado na minha vida? O que tem de tão ruim que eu preciso reclamar tanto o tempo todo, né? O que tem de tão errado que eu vivo sempre triste, me queixando, que nada está bom, que tudo eu preciso pôr um defeito, né? Eu tenho muito medo, porque eu fui criado no Espiritismo numa época esquisita, daquele povo mais conservador, assim, que punha medo na gente. Era aquele negócio assim, você está reclamando de fazer a coisa, na outra encarnação vem sem os braços, você vai ver. Até hoje, 20 anos de terapia para me livrar disso. Já foi um dinheirão. Aquela coisa assim, né? Vai por, né? Criança, né? Pega isso para mim. Você vai ver. Vai vir sem as pernas. Aí quero ver se queixar. Então, assim, reclama da comida. Vai reencarnar na África subsaariana, comer mantimento jogado pela Cruz Vermelha do helicóptero, para ver o que é bom. Então, a gente tem esses medinhos assim, né? De certa forma, é bom, porque a gente aprende a olhar para as coisas e falar, não, tá bom, a comida não tá boa, mas entre aquela da África subsaariana, vamos achar essa, né? E talvez isso ajude a gente a ir superando, né, as adversidades da vida. Uma outra coisa boa é senso de humor, né? Santa Teresa d'Ávila foi uma mística espanhola, construiu vários conventos e etc. Diz que uma vez deu uma grande tempestade e aí ela, né, foi levada para uma enxurrada e tal, e alguém pegou a mão dela e ela foi salva assim por um milagre, né? E aí ela virou assim, né? Ela era uma mística, e ela virou para os céus assim em oração e falou, Senhor, o que é isso? Eu quase morri. E aí diz que ela ouviu uma voz que veio dos céus dizendo assim, Teresa, Teresa, é assim que o Senhor testa aqueles que mais o amam. E aí ela virou e falou assim, por isso tem tão pouco, Senhor. Né? Então, assim, é bom esse tipo de senso de humor. Diz que São Lucas, que era um médico, né? Médico na antiguidade, etc. Diz que uma vez ele viu um sujeito coberto de feridas e tal, e diz que ele blasfemou, levantou, né? Diz que se rebelou, falou assim, olha, se Deus ama suas criaturas e permite que uma criatura fique nesse estado, eu não acredito mais, eu me nego a amar esse Deus. E aí diz que quando ele se rebelou, diz que o leproso se limpou das feridas. Então, quando a gente tem força moral, que a gente está fazendo tudo direitinho, está tudo certo. A prática das boas obras também é uma forma de prece muito agradável a Deus. Então, que a gente consiga de vez em quando, depois eu vou falar um pouquinho mais, quando a gente retomar, sobre esses mecanismos vibratórios do momento da prece, né? Que tem muito a ver com a meditação dos orientais, dos budistas, dos iogues, né? O nosso conceito de prece, ele tem mais a ver com essas religiões orientais, ele está mais próximo disso do que do conceito tradicional, cristão, medieval, católico, etc. Ok? Embora o que realmente prevalece, o que é importante, é a sinceridade do nosso coração, né? E o amor que vai
nos nossos propósitos ao fazer uma oração, ao fazer uma prece. Que Jesus nos abençoe e nos proteja.